se assentar e que a graça e a paz do nosso Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar os vossos corações, alma, mente, aqueles que estão cultuando a Deus no culto em seu lar, que esta graça do Senhor possa alcançar a todos e que todos sintam a presença de Deus, a alegria de poder louvar ao Senhor e também meditar em sua santa palavra. Hoje, dia 13 de setembro, é um dia muito especial para nós que fazemos aqui a Igreja Batista Central de Praia Grande, que 13 de setembro é o aniversário de nossa igreja. Hoje exatamente está fazendo 40 anos de idade a nossa igreja, a idade da razão, né? Nós já temos 40 anos, tanto de existência como fundação, e também neste lugar nós temos aqui 40 anos hoje. Sempre nessa data a gente traz pregadores de fora, tem bolo de aniversário, tem muita alegria. Infelizmente, eu posso falar infelizmente porque é infelizmente mesmo, não podemos nos juntar nesta noite. Embora eu acho que podia ter muito mais pessoas aqui, porque 30% da nossa capacidade tem mais de 40 lugares vazios ainda, né? Então podia ter muito mais, né? E às vezes eu fico pensando assim, né? A gente, como diz o povo, é meio besta, começa a pensar coisa que não deve. Eu fico pensando, né? Tempos atrás, nos dias de Jesus, tinha um momento muito crucial, que era o momento quando Jesus é entregue na mão dos pecadores. Mas antes disso, teve ali uma reunião, e teve a ceia e tal, e Jesus anunciou, né, a sua morte. E Pedro, ele disse que, Senhor, isso jamais vai acontecer, para disso, e eu estou aqui para morrer no seu lugar, né? E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Queridos, eu fico pensando aqui, trazendo essa realidade aqui para a nossa história. Olha, durante esses 6 meses aí de confinamento, igreja fechada, etc., quantos irmãos reclamaram porque a igreja estava fechada? Quantos irmãos reclamaram porque estavam com saudades do culto, de vir aqui à casa do Senhor? E nós já estamos abertos, já esse é o 2º domingo, e parece que não era muito verdade o que os irmãos estavam falando, não. Eu acredito que os irmãos estavam mais ou menos assim como Pedro. Então, queridos, esquece problemas, dificuldades. Um dia, na parábola de Jesus, teve lá uma grande ceia, e tinha os convidados, dado nome ali e tal, para participar. E na hora do banquete, alguns mandaram recado: olha, hoje não deu para ir por isso, outros não para aquilo, outro tal. E o anfitrião da festa disse para o seu servente: olha, vai por aí e chama todo mundo que estiver aí perdido pelos becos, pelas vielas da vida, e traz qualquer um que quiser, agora, já que os convidados não quiseram vir. E é o que eu vou falar para os irmãos, aqui a partir de domingo é importante ficar aberto para quem quiser vir, porque a gente está querendo controlar direitinho e tal, naquela coisa de que os irmãos não vão dar o nome, vão estar aqui presentes, mas parece que nós estamos dando murro em ponta de faca ou remando contra a maré. Queridos, que Deus possa nos abençoar ricamente nesta noite, tá? Então, vamos orar a Deus mais uma vez neste momento. Eterno Deus e Pai Celestial, estamos em Tua augusta presença, Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome e para Te agradecer também pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, e que o Senhor nos faça sábios, inteligentes, para não perder as oportunidades da vida, inclusive as oportunidades que temos mesmo com restrição de vir à Tua casa para Te louvar junto com os demais irmãos. Que essas oportunidades não venham a faltar, Senhor, mas que nós espontaneamente
possamos chegar diante de Ti com alegria, para Te louvar, para Te agradecer, para derramar os nossos corações perante a Tua face. É verdade, Pai, que esse culto está acontecendo também em cada lar. A palavra é a mesma, a oração é a mesma, o povo é o mesmo, mas o ajuntamento do Teu povo não é o mesmo. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando nesses momentos difíceis para voltar a estarmos juntos. Se isso foi plano do diabo, foi um plano assertivo, porque a gente percebe nas coisas como estão acontecendo depois que foi liberado com restrições para novamente a reabertura dos cultos. Mas que o Senhor nos ajude, que a cada dia essas oportunidades não venham a faltar, e que sejamos sábios, que possamos aproveitar tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para que não venhamos a reclamar que não temos oportunidades, que não temos igrejas abertas, que não temos quem pregue, quem cante, quem dirige os cânticos, que não tem aqueles que orem por nós, aqueles que dão a cobertura espiritual. Deus, fica conosco, dá-nos a Tua paz, abençoa a nossa igreja, a nossa querida Igreja Batista Central de Praia Grande, que hoje faz 40 anos de existência nesta cidade, nesta rua Espírito Santo, neste lugar. E abençoa o Teu povo, que tem sustentado a Tua obra e que tem sonhos e planos e projetos neste lugar, para que todos eles sejam consolidados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós temos, logo após este culto, que também está sendo apresentado, o culto em seu lar pelo Facebook, também logo mais teremos ele disponibilizado no YouTube. Lá no YouTube você vai digitar Pastor Reinan, e aí você vai ver o meu retratinho ali, você dá um cliquezinho, um toquezinho em cima da minha foto, e abre ali o meu canal, e ali tem todas as ministrações, inclusive a de hoje. E ali você pode também se inscrever no canal, dar um like, acionar ali o sininho, e isso é importante porque você, fazendo isso, você pode também compartilhar essa ministração para outros que não puderam vir aqui, outros que não têm oportunidade de ter esse culto. Então, que você compartilhe os nossos cultos para que outros também possam conhecer a palavra de Deus. Hoje, o nosso culto, embora eu mencionei alguns fatos da vida de Jesus, o nosso culto não é um culto exortativo, é um culto de levantar o ânimo, né? De bom ânimo, eu diria de uma autoestima, que você possa olhar para você mesmo e ver que você não é qualquer um, que além da visão que as pessoas possam ter de você, Deus tem um olhar muito especial para você, e Deus vê o seu futuro, e Deus estará te dando as possibilidades de você alcançar bom êxito em sua vida. Mas antes disto, continuaremos a louvar o Senhor. Aí eu convido os irmãos a se colocarem de pé, e nós vamos continuar cantando louvores a Deus. Aleluia. Deus, Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Senhor, tu és bom.
O Senhor é bom e suas misericórdias. Suas misericórdias, Senhor, duras para sempre. Oh
Queridos, neste momento nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa ministração nesta noite. O texto que vamos ler é o texto de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E esse texto, ele conta uma história muito interessante, tempos muito antigo, lá do Antigo Testamento, quando Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E aqui traz uma história muito bonita, porque também nos traz uma grande alegria de que Deus nos conhece, que Deus vê além da nossa aparência, Ele vê o nosso interior. E assim diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência.
ou de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Queridos, que Deus aplique a leitura de sua palavra em nossos corações. Embora nesse texto que nós lemos, cada texto aqui da nossa versão já traz um tema para aquele assunto, não obstante, nós aqui também escolhemos um tema para hoje, para os nossos dias. Então esse texto nos sugere o seguinte tema: o Deus que vê por dentro e por fora. Esse é o Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, louvamos, a quem nós prestamos o serviço de culto a Ele. E é bom sabermos, queridos, que em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, tantas demandas, nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que não vai nos desprezar, por mais que sejamos simples homens e mulheres de um país chamado Terceiro Mundo, manipulado por tantas pessoas de más índoles. Entretanto, nós estamos aqui porque temos um Deus que nos garante, que nos dá esta ousadia de enfrentar os perigos, tantos perigos que nós conhecemos como problemas virais, mas também como problemas políticos e outros que têm interferido na igreja cristã. E isto é um prato cheio para que se faça neste momento. E se nós formos de tudo banido de abrirmos a nossa igreja, de ministrar a palavra, Deus abrirá uma outra porta para que nós façamos isso. A igreja já passou por problemas muito pior do que este, por problemas difíceis, quando seus líderes e irmãos comuns da comunidade eram lançados em fogueira, eram decapitados por causa do nome do Senhor Jesus. Nem por isso a igreja deixou de crescer, a igreja deixou de caminhar, e nós chegamos no século 21 com a igreja cristã de modo geral, com mais de 2 bilhões de adeptos. Isso quer dizer que Deus, o Deus de Samuel, o Deus que ungiu a Davi, simples, e colocou numa posição de destaque, é o Deus que também fará de nós pessoas de destaque em nossa sociedade. O que compete a nós, queridos, fazermos é não se acovardar diante de coisas por aí, de pavores colocados pela imprensa e outras coisas mais. Conhecemos o perigo, tomamos os nossos cuidados, demarcamos espaço em nossos bancos, usamos a maquininha de medir temperatura, é álcool gel aqui, que a gente até fica embriagado com o cheiro. Mas não deixe, não perca a oportunidade que Deus te dá de ser um adorador. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus possa estar nos abençoando a cada momento. E voltando aqui ao nosso texto, pense no que nós temos como tema: o Deus que vê por dentro e por fora. É o Deus que me conhece, é o Deus que sabe quando estou mentindo, quando estou falando a verdade, é o Deus que sabe quem verdadeiramente não pode estar aqui, quem verdadeiramente usa esta desculpa para não vir à casa de Deus. Então Deus sabe de tudo, e nós às vezes, como crianças inocentes,
achamos que Deus está acreditando em todas as nossas fantasias. Entretanto, Deus sabe de tudo. Então, voltando aqui a nossa ministração, lembrando aqui do teor do texto que lemos, veja que certo dia, o que aconteceu? Deus falou com o profeta Samuel e disse para Samuel: enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E Deus queria que Samuel ungisse um rei para substituir a Saul em Israel, que não ia muito bem, que não estava dando muito certo. Veja que, em obediência à palavra de Deus, que Deus lidera através de um sonho, aquele profeta não mediu o sacrifício de sair da sua região, de preparar tudo como Deus pediu que o fizesse, e ele fez. E Samuel vai até a casa de Jessé em Belém para consagrar um dos filhos de Jessé. Deus dissera a Samuel que era da casa de Jessé, mas diferente de hoje, que quando tem muitos filhos, tem 2 ou 3, Jessé tinha ali, como diz o povo da minha terra, uma renca de filhos, tinha bastante. E quem seria este? E Samuel, como um homem que era, já tinha ali a sua forma de ver, de avaliar, analisar, tanto pela sua experiência de sacerdote, de profeta, de juiz, como também de um homem de Deus. E ele vai à casa de Jessé. Quando ali chegou, logo de prima, como diz, de cara, Samuel ficou impressionado com a aparência do filho de Jessé, o mais velho, e o porte físico de um homem chamado Eliabe. E logo ele analisou e pensou: certamente está diante de mim o rei de Israel. Olha, irmãos, era o perfil do homem, alto, tórax largo, braços, saradão, homem de guerra. Este é o homem. Mas às vezes, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que Deus usa as coisas simples para envergonhar as sábias e aquelas que se sentem grandes demais. Deus parece que anda na contramão da sociedade, da sua visão, da sua forma de analisar. Mas quando Samuel falou em seu coração: certamente está diante de mim o rei de Israel, logo vem a palavra de Deus também no seu coração. Diz o texto que na mesma hora Deus chamou a sua atenção e lhe advertiu: não, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque a este aí eu já tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração, olha para o interior, para os conteúdos de todos os homens, para o nosso conteúdo. Então, queridos, é bom analisarmos nesta noite o que muitas vezes se encontra diante de nós. Você que é solteiro, às vezes vê aquele rapazão, aquela moçona,
aquela oportunidade que diante dos seus olhos, opa, chegou o momento de eu fazer a minha vida, chegou o momento de crescer, de ser importante, de fazer sucesso. Será? Então, Deus vê o nosso conteúdo. Veja que Samuel quis ungir um novo rei de Israel apenas com os seus olhos humanos, com aquilo que ele estava presenciando, mas acabou sendo corrigido por Deus no momento exato. Isso é importante. Às vezes aqui na igreja, conversando com irmãos ou aconselhando alguns irmãos, e sempre ouvi uma pergunta: pastor, quando é que nós sentimos que Deus falou conosco? Eu tenho orado a Deus assim assado e peço a Deus uma resposta. Quando eu sei que aquilo é uma resposta de Deus ou não? E eu falo, queridos, é uma coisa muito complexa e difícil de falar, mas eu digo para você uma coisa: se você sentiu paz no seu coração, então a paz é de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa mudar a sua alma, o seu coração. Irmãos, quando temos que decidir uma coisa que nós colocamos diante de Deus, e se não tem paz no coração, se você está com medo, está inseguro, tal, etc., então pense duas vezes antes de bater o martelo. Agora, se você sentir paz, eu digo que esta paz é o sinal verde para você avançar, para você continuar. Então, devemos entender que a nossa visão humana, ela é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga além da aparência, vê também o nosso interior, os nossos conteúdos psíquicos, espirituais, morais, etc. Dessa forma, queridos, podemos afirmar que, primeiro, Deus vê tudo que há em nós. Muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes, por isso não conseguimos ser felizes. E este é um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos. Isto também nos leva à perda, porque esse sentimento rouba a nossa alegria. Às vezes você está diante de uma oportunidade, mas logo será que sou eu mesmo? Eu vou conseguir isto? Não consigo. Quantas pessoas melhores do que eu, quantos homens e mulheres mais preparados para ocupar esta vaga, ou para conquistar esta pessoa, para conquistar um sonho, um projeto que muitas vezes parece grande demais diante de nós, e aí nos acovardamos e nos retrocedemos e perdemos a oportunidade. É bom se colocar diante de Deus, é bom falar com Deus, e Deus vai te dar uma visão mais ampla de tudo que nós precisamos para sermos felizes, para acertarmos na nossa caminhada, porque na verdade as propostas são muitas, também a competição é demais, e muitas vezes ficamos ali a vida todinha marcando passo, não prosperamos, não progredimos, porque a visão que temos de nós mesmos é uma visão muito pequena, muito limitada. Quando temos também
uma visão errada das outras pessoas e acabamos por julgar de acordo com as nossas limitações, também isto nos faz infelizes. Quantas vezes nós atrapalhamos a vida de outras pessoas, não damos a oportunidade porque achamos que aquela pessoa não é capaz, é pequena, porque ele, porque não sei, e a gente começa muitas vezes a ver de acordo com aquilo que somos no nosso interior. A psicologia defende a tese de que nós vimos as outras, projetamos nos outros o nosso colorido interno, os nossos conteúdos, aquilo que somos, projetamos nos outros. Às vezes, algumas pessoas falam, eu roubo porque todo mundo rouba, mas não é verdade. É porque você rouba e acha que todo mundo rouba e você vai roubar. Eu faço aquilo que todo mundo faz, mas essa é a visão, é aquilo que você está projetando. Você se torna uma pessoa infeliz e também acaba não dando a oportunidade de alguém ser feliz, e precisamos desse cuidado. Então vejamos, por exemplo, quando estudamos a história de Moisés, ficamos perplexos com a visão de Deus sobre aquele homem. Por exemplo, Moisés, ele era um fugitivo do Egito, havia assassinado um egípcio e fugiu com medo de Faraó. Veja que era um homem fugitivo, era um homem fracassado, morando de favor na casa de seu sogro, Jetro, lá em Midian. E como ainda se não bastasse, ele era um homem que tinha dificuldade de falar, ele era gago, gaguejava. Aos nossos olhos, aquele homem não tinha nenhuma condição de ser um escolhido de Deus para uma missão tão importante na libertação de um povo. Apesar de Deus ter escolhido ele, veja que Deus o honrou. E não somente isso, mas Deus deu a ele a condição, apesar de tudo que ele era, Deus deu a condição, transformando num grande libertador do povo de Israel. Se fosse eu lá para ver, para escolher um libertador, eu acredito que jamais eu teria escolhido a Moisés, e eu teria perdido também uma grande oportunidade de ter um grande homem, como Deus falou para Samuel: olha, Samuel, você vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Então, que nós estejamos aí diante dos olhos do Senhor e que Ele olhe para nós com esse olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, para que nós tenhamos grandes oportunidades de sermos pessoas nobres, de sermos pessoas úteis na vida de tantos que necessitam de uma libertação, de algo bom em suas vidas, para crescer, porque nós temos no nosso dia a dia uma sucessão de pessoas. Não ficarei para todo sempre, eu já falei no domingo passado que eu tenho 64 anos, que o meu futuro é bem menor do que o meu passado, então eu tenho menos tempo, e logo mais alguém estará no meu lugar, aqui me substituindo, e eu tenho certeza que essa pessoa, que seja nova ou velha, que seja de grande vulto aí, cultural, universitário, que apenas tenha um curso básico, essa pessoa fará o melhor para o reino de Deus e será útil ao reino
de Deus. Agora, queridos, voltando aqui à história tanto aqui no caso de Moisés, o que nos chama a atenção é que o próprio Moisés também se achava incapaz de realizar uma obra de tão grande magnitude para Deus. Isso pelo fato de ser tímido e de ter uma visão distorcida de si mesmo. E Deus insistiu com ele, e ele, não, manda outro, não sou eu, então manda meu irmão, enfim, até que Deus teve que agir de uma forma diferente, para que Moisés entendesse que Deus é Deus, e que Ele se faria presente na sua vida, e se fará presente também em nossas vidas, no nosso caminhar. Deus sempre vê o que há de melhor em nós. Por causa disso, queridos, a história de Moisés mostra a grande diferença entre a visão humana e a visão de Deus. Isso é importante, né? A visão humana e a visão de Deus. Pela nossa visão, veremos sempre a fraqueza do próximo, enquanto Deus, em sua visão celestial, vê algum potencial proveitoso em nós. Então você pode olhar para você mesmo agora nesse momento e falar: olha, eu não estou de tudo perdido, eu tenho algo de bom. E tem, meus irmãos. E você, aqui em primeiro lugar, você tem algo tão precioso que a Bíblia garante que você tem. A Bíblia diz que você é a imagem e a semelhança de Deus. O Senhor Jesus, Ele pediu, rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo, ou seja, o Deus Espírito Santo, para estar em você, dentro da sua vida. Será que isso é pouca coisa? Será que pensando nisto, você se arriscaria em a casa de Deus, mesmo com as limitações, com as restrições? Irmãos, pense nisso. Pense que você não é qualquer um. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Eu não estou mandando você parar de usar máscara. Eu estou tirando aqui nesse momento, porque estou longe dos outros, estou falando para que a minha voz saia. Mas tome aquilo que foi dado, como cuidado você tem que ter. Cuide. Você parou de trabalhar? Tem muita gente aí reclamando do arroz, está caro, não está? Fica em casa, tá? Depois o arroz vai ficar mais caro ainda, tá? Não estou aqui criticando ninguém. Eu sou brasileiro, faço parte dessa sociedade, dessa comunidade, sou ativo nela e não sou cego nem surdo. Eu estou vendo. Mas você foi trabalhar durante a semana ou não trabalhou? Você foi pagar sua conta no banco, você foi na feira, você foi na casa lotérica. Se não foi pagar as contas, foi fazer uma fezinha, né? Mas foi. O vírus não te atacou. Será que porque o vírus é comunista, é da China, e só pega a gente dentro da igreja? Queridos, né? Não estou jogando ninguém o perigo, não estou mandando ninguém fazer o que não quer fazer. Eu acho que cada um tem que julgar a si próprio. Mas vamos aqui o que interessa. Segundo, deixa eu tomar aqui um carocinho d'água. Muito bem. Deus vê além da aparência. Isso é algo, olha, notório. Muito bom. A visão humana costuma valorizar os dons, a beleza exterior, nível social,
a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual e dentre muitos outros atributos. Mas para Deus essas coisas não são tão importantes. Eu falei não são tão importantes, porque são importantes, mas não tão importantes para Deus. Enquanto nos preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere olhar os conteúdos de cada um. E quando está pouco, Ele completa. Quando está meio torto, Ele endireita. Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Veja que Samuel, ao chegar na casa de Jessé, ele valorizou o superficial e o que estava visível aos seus olhos. Por isso, queridos, somos facilmente enganados, somos rejeitados, e rejeitamos o pobre, rejeitamos o fraco, aquele que não tem nenhuma instrução escolar, e aqueles que julgamos feios, que diz que não tem ninguém feio, mas não caiu na nossa simpatia, achamos que é feio, não dá para ocupar esse lugar aqui na frente, tem que ser uma pessoa muito bonita, muito sorridente, para chamar atenção. Pensamos dessa forma. Veja que se dependesse de nós, essas pessoas jamais teriam uma oportunidade na vida. Jessé nunca teria levado Davi à presença de Samuel para ser ungido rei de uma nação, pois aos olhos de Jessé, Davi não era importante, era apenas um garoto que cuidava das ovelhas, ficava lá fora de todo mundo, do convívio. Mas Deus pega exatamente aquele pequeno, aquele que nós julgamos incapaz, incompetente ou impotente, faz crescer e aparecer. Mas uma verdade que nós provamos no nosso dia a dia é que ficamos tristes, amados, quando não somos valorizados, por exemplo, em nossa casa, como foi o caso de Davi, quando não somos valorizados na nossa igreja, no nosso trabalho, quando não somos valorizados na nossa nação. Mas eu sou valorizado na minha nação. Em que você é valorizado nessa nação? Eu reclamo da tristeza de ter mandado meu filho estudar fora do Brasil, porque não teve oportunidade de estudar aqui. Porque as vagas já tinham, tudo já marcada para alguém. A gente fica triste. Eu sou uma pessoa que eu fico triste, eu me entristeço muito, às vezes fico revoltado, angustiado, e oro a Deus por uma libertação da minha vida, da nossa nação. Precisamos de uma libertação, para que a gente seja uma nação sadia, uma nação de verdade, não um lugar de aproveitadores, de extorquidores. Mas vamos aqui o nosso último ponto. Deus vê o futuro de cada um. O meu, o seu, meu filho está fora do Brasil, espero que ele seja alguém de bem, oramos a Deus por ele, por tantos outros que não têm oportunidade nenhuma nessa nação. Oramos a Deus por eles. Veja, queridos, enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você apresenta ser no momento, Deus olha para o seu futuro, Deus olha para o seu amanhã e sabe o que Ele quer de você, o que Ele te proporcionará, o que Ele vai fazer por você. Não rejeite a Deus, não abandone a Deus, não abandone a casa de Deus,
a sua fé, a sua doutrina. Ah, mas eu sou um homem indigno, sou uma mulher indigna. Não, todos nós somos indignos e miseráveis pecadores. Ninguém aqui está santificado, ninguém aqui já subiu para o céu. Todos nós somos frágeis, pecadores. Mas não perca a oportunidade de servir a Deus, de louvar, de engrandecer e de ser obediente também à sua palavra. Veja que Davi, um menino sem muita perspectiva futura aos olhos de seu pai, ele foi ungido diante de sua família para um grande propósito que Deus tinha para aquela nação. Quem sabe Deus tem um grande propósito para você, em prol da sua nação, que não quer dizer que você tem que ser um deputado, um vereador, um presidente da república. Não é só isso que faz a nação feliz, não, tá? Você poderá ser útil nessa nação, poderá trazer vida para essa nação, melhorar o futuro dessa nação, a partir das eleições, né? Vale salientar, votando direito, isso é importante, tá? É importante. Então nós temos, irmãos, que ser sábios. Crente não é besta, crente não é idiota, crente é um homem, uma mulher, pessoas que têm a iluminação do Espírito Santo. Não podemos errar para não ficarmos para trás. Então vejamos, queridos, Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá, onde ele morava. Olha, a Bíblia diz que então Samuel tomou o seu vaso de azeite, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, diante dos seus irmãos, e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, logo esse Espírito Santo apodera de nós e nos capacitará para coisas grandiosas, irmãos, que temos pela frente. Embora eu, homem de 64 anos, com problemas de diabetes e outros problemas mais, sabe que eu tenho sonhos, planos e projetos para o futuro? Tenho. E vocês aí que são todos jovens, é que tem mesmo, tem muito mais. Então, queridos, concluindo aqui a nossa palavra, quem diria que o jovem Davi e esquecido pastor de ovelhas venceria o gigante Golias e seria escolhido rei de Israel? Quem diria que você é essa menina que está aqui, essa moça que está aqui, esse jovem que está aqui? Não, é simplesmente o Miguelzinho, é o Marcelo, é o Mateus, não é ninguém, não é nada. Eu posso pensar assim, mas Deus veio em cada um de vocês aí, um gigante, uma gigante, um grande homem, uma grande mulher, e tem tudo para dar certo, irmãos, tudo para dar certo. Outra coisa, quem diria que o tímido Moisés se tornaria o grande libertador de Israel das mãos de Faraó? Eu termino aqui com algumas perguntas. E o que podemos dizer, amados, de nossas vidas? Será que Deus não poderá nos usar também de maneira especial? Pensando aqui em nosso tema, o que Deus, o Deus que tudo vê, tudo pode, não poderá mudar a nossa vida de onde estamos para melhor? Pense nisso. Cadê a pastora Miriam?
lá no quartel, quando faz assim, ó, é rápido, não pode perder tempo. Ela vai estar orando nesse momento. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé aqui no culto presencial, mas em sua casa, se você quiser ficar de pé, também pode ficar para orar ao Senhor. A paz do Senhor seja com todos. Vamos orar? Pai, todos os dias são importantes para Ti, Senhor. Todos os dias são especiais. Mas especificamente hoje, nesse 13 de setembro, nós vimos aqui, Senhor, Te agradecer por esse 40º aniversário desta igreja. Igreja Batista Central de Praia Grande, que é formada de pessoas, ó Deus, as quais Tu amas, Senhor. Tu amas tanto como amas a todos, Pai. Pai, nós te agradecemos pela Tua atuação ao longo dessas décadas, que nós temos acompanhado de perto aqui, Senhor, junto a esta comunidade, neste lugar, Pai, as transformações, as Tuas bênçãos, mudança de vida, de perspectiva para os valores do Teu reino, Senhor, transformação, salvação, Pai bendito. Graças Te damos, Senhor, porque Tu tens sido conosco sempre, Pai. Continua nos abençoando, Senhor, dando-nos maturidade do Espírito Santo, para que possamos fazer as escolhas alinhadas com a Tua vontade, Senhor, com a Tua palavra. Ser, Senhor, com essa igreja sempre, de modo que ela possa honrar sempre o Teu nome de Jesus Cristo. Dirige-nos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Dá-nos uma semana muito abençoada na Tua presença, no Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto
terça-feira, às 20 horas em ponto, iniciaremos o nosso culto na semana, que é o culto em seu lar, o culto através do Facebook e do YouTube. Que Deus assim nos abençoe. Olha para a pessoa que está do seu lado, não precisa abraçar, porque não pode abraçar, né? Mesmo você olhando para o outro, escolhe uma pessoa para você olhar para ela, para trás, para frente, aí, tá bom? E nós vamos abençoar essa pessoa. Na sua casa, você poderá fazer a mesma coisa. Fala comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela presença, por ter nos acompanhado aí no nosso culto. Em nome de Jesus, meu abraço, meu beijo para todos.